E aí, pessoal, tudo bom? Vamos parar para pensar em mais um assunto? O Politizando de hoje vai falar um pouquinho sobre as eleições norte-americanas, as eleições dos Estados Unidos. E basicamente, como vocês devem ter visto, o Joe Biden foi declarado presidente eleito junto com a Kamala Harris como vice-presidente. Kamala é a primeira mulher negra e filha de imigrantes a ser vice-presidente do país. E o Joe Biden, ele tem uma carreira política bem longa, ele foi por décadas senador nos Estados Unidos e por 8 anos ele foi vice-presidente do ex-presidente Barack Obama. Ele ganhou as primárias dentro do Partido Democrata, inclusive a Kamala Harris era uma das concorrentes dele, e ele conseguiu vencer e conseguiu a vitória sobre Donald Trump. Não sei se você que está assistindo o vídeo acompanha, mas basicamente para ser eleito presidente dos Estados Unidos, além do voto popular ser muito importante, o voto popular ele não é definitivo. Por exemplo, em 2016, a Hillary Clinton teve alguns milhões, quase 3 milhões a mais de votos que o Trump, mas ela teve menos delegados. O Trump conseguiu os 270 delegados necessários para a eleição. Por isso, em 2016, o Trump ganhou a eleição. Agora, em 2020, o Biden ainda está em contagem porque teve muitos votos por correio, que é algo legal nos Estados Unidos, é um ponto que eu vou falar no vídeo. É algo legal e tradicional no país, o voto por correio além do voto presencial. Em papel, eles ainda estão anos-luz atrás da gente nesse sentido. A nossa tecnologia é uma das melhores do mundo. E no ano passado, e nesse ano ainda está demorando um pouco por causa disso, que teve muito voto por correio por causa da pandemia. Basicamente, o Biden ele já conseguiu os 270 delegados, conseguiu até mais, já tem em torno de 290 e tem potencial para conseguir mais, dependendo do final das contagens. O Donald Trump, como a maioria das pessoas tem acompanhado, não aceitou a derrota. Ele disse que as eleições foram fraudadas, ele quer recontagem, ele não aceita, e ele acabou dividindo o próprio Partido Republicano, que é o partido que ele faz parte. O Partido Republicano, parte das lideranças já parabenizou Biden, dizendo parabéns por ser o presidente eleito, e parte está com o Trump, dizendo não, as eleições foram fraudadas, tem que investigar, coisa e tal. A gente tem que dividir as solicitações, os pedidos do Donald Trump em duas partes. Os pedidos que fazem parte do jogo e os pedidos de um mau perdedor. Porque é isso que ele se mostrou. Ele já se mostrava há algum tempo uma pessoa que não gosta exatamente de perder nada. Em alguns estados, lá as regras são estaduais, então não há uma regra federal equivalente à votação. Então, dependendo do estado, tem regras específicas. Tem estado que, se a margem entre os dois candidatos for de até 0,5%, existe uma recontagem automática que o perdedor sempre pode solicitar. Se o Joe Biden perder, ele pode solicitar naquele estado a recontagem, e se o Trump perder, ele pode solicitar a recontagem naquele estado. Então, isso faz parte da regra do jogo. Em alguns estados, provavelmente em um com certeza, talvez em dois, quando a gente tiver o final da contagem, entre essa regra que faz parte do jogo, digamos assim, faz parte do jogo político dos Estados Unidos, das eleições. O que não faz parte é a judicialização, não sei se eu vou usar o termo correto aqui, dele querer colocar tudo na justiça e dizer que é fraude sem provas. Então a imprensa americana deixou bem claro, a imprensa americana, a imprensa estadunidense deixou claro de que não vai mais transmitir as entrevistas do Trump e dos seus assessores e dos seus secretários enquanto eles tiverem esse discurso de que houve fraude e eles não apresentarem provas, que é o que eles têm feito. Quando você acusa alguém sem provas, basicamente você tá fazendo uma falsa acusação. Até é aquele negócio, a situação e a pessoa é inocente até que se prove o contrário. O Trump, ele só tem dito que há fraude, existe fraude. A CNN americana, ela fez uma contagem, ela fez uma investigação dentro de uma dessas denúncias, pegou uma margem de pessoas e
absolutamente não encontrou nada ilegal. As pessoas que diziam que votaram e estavam mortas, tinham umas coisas assim, não estavam mortas, ou então tinham realmente votado e votado apenas uma vez e estavam vivas. Então, basicamente, até o momento não há prova nenhuma. E aí, é isso que a imprensa americana e o mundo hoje está criticando Donald Trump. Ele não aceita, ele está tendo uma reação que, além de infantil, de absurda, né? Porque quando você olha toda a história dos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, sempre que perderam, parabenizaram o concorrente. Exceção, nos últimos anos, pelo menos, ao caso de 2000, e que muita gente, muito apoiador do Trump veio falar, apoiadores do Trump brasileiros, isso é até meio estranho, mas que são basicamente apoiadores do Bolsonaro e se colocam como bolsonaristas e trumpistas, por mais estranho também que isso seja, como que você vai ser trumpista no Brasil, mas ok, tem dito que ele foi injustiçado e tal, e que teve o caso dos anos 2000, onde o candidato democrata quis recontagem. E aí tem uma pequena diferença. O candidato democrata, ele quis recontagem, depois ele acabou desistindo no meio do caminho e o Bush acabou sendo eleito. Mas a recontagem a diferença de votos era em um estado, não em vários, que no caso do Trump ele já perdeu em vários, ele teria que ganhar e comprovar a falsificação de votos, digamos assim, em vários estados diferentes. Nesse caso de 2000, foi em um estado específico, na Flórida, e a diferença era de 500 votos. Então, uma coisa bem reduzida. O do Trump pro Biden, a gente fala de milhares de votos em vários estados. Então, Pensilvânia, a Geórgia, mesmo a Geórgia, que tem uma margem menor, ainda são milhares de votos. Aí agora ele também, agora não, ele vem falando do Arizona também. Chegou a levantar alguma coisa sobre Nevada, mas Nevada já saiu do jogo aparentemente. Então, tem algumas coisas ali que estão em andamento e ele tá tentando arrecadar dinheiro, porque esse dinheiro é pago e ele tá tentando conseguir com apoiadores, já tem várias doações tentando ser realizadas, recebidas nesse caso, né? E basicamente, o que os analistas, tanto dos Estados Unidos quanto brasileiros, dizem é que as chances dele conseguir reverter a situação são quase zero. Porque basicamente não tem prova, não tem argumento, não tem nada que comprove ou demonstre alguma falsificação real que tenha atingido as eleições num patamar tão grande. A margem do Biden, apesar de ter sido menor do que as pesquisas previam, não é pequena. Ele ganhou em vários estados, ele ganhou vários delegados a mais do que o Trump. Então, naturalmente, o Trump vai ter uma grande dificuldade de conseguir reverter essa situação e provavelmente não vai conseguir e vai sair dessas eleições com a imagem bem manchada, né? Então, ele se enfraquece um pouco, óbvio que ele ainda tem os fiéis escudeiros, digamos assim, mas ele se enfraquece um pouco dentro do próprio Partido Republicano ao demonstrar ações nada democráticas. Quando a pessoa não aceita um resultado e quer revertê-lo de qualquer forma e diz que não vai sair do poder e diz que vai ter um segundo mandato, e como o secretário dele divulgou essa semana. Então, assim, basicamente, ele teve ações que são tradicionais em governos autoritários, governos que não querem sair do poder, governos que não querem escutar o povo perante votações. Seja lá governos de esquerda ou de direita, são essas as reações que Donald Trump até o momento tem demonstrado. Basicamente, isso mexeu com a economia, o dólar deu uma pequena queda, o mercado financeiro tá muito positivo com a eleição do Biden. O mundo, grande parte do mundo, está tratando Joe Biden como presidente eleito e Kamala Harris como vice-presidente eleita. É importante dizer que o presidente brasileiro, até o momento, não tinha feito nenhuma colocação, não parabenizou o presidente eleito Joe Biden. O Bolsonaro é um fã assíduo, um fã assumido de Donald Trump. E, de fato, o que acontece é que hoje, nessa terça-feira, o Bolsonaro citou o fato do Biden já ter falado sobre a Amazônia, mas falou em palavras trocadas ali que começa com o diálogo e depois vai para a pólvora, com a ideia de que se precisar atacar de alguma forma, vai atacar.
Bom, o nosso presidente não é exatamente um diplomata. Nunca foi e provavelmente nunca será. Agora é esperar para ver como que vai acabar a judicialização nos Estados Unidos. 99,9%, segundo todos os analistas, de chance de Joe Biden ser definitiva a eleição dele. E a partir daí a gente vai ter um acompanhamento do que acontece no mundo político global, com uma mudança uma mudança grande de uma extrema-direita para muita gente fala, o Biden não é de esquerda, ele é mais central, mas ele seria um centro-esquerda ali. É uma mudança bem grande, assim como teve 4 anos atrás, quando a gente mudou, a gente não, né? Os Estados Unidos mudou de Barack Obama para Donald Trump. As políticas mudam, muitas coisas vão mudar e vai refletir com certeza nas políticas em vários lugares ao redor do mundo. É um medo do eleitor bolsonarista, é um medo não do eleitor bolsonarista, mas da pessoa que é seguidora fiel do bolsonarismo, digamos assim. É um receio de que Bolsonaro se enfraqueça. A gente ainda vai falar essa semana sobre eleições municipais, e as eleições municipais, já linkando, né, provavelmente vão mostrar um enfraquecimento grande de Bolsonaro. 2 anos atrás, nas eleições presidenciais, ele foi um cabo eleitoral gigante. Ele elegeu um dos maiores números para a Câmara de Deputados Federais. E tudo indica que esse ano as pessoas apoiadas por ele têm perdido votos exatamente por causa desse apoio. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida análise e até a próxima!